Olá, amigos do canal. Estamos de volta mais uma vez para falar sobre futebol brasileiro. Desta vez vamos falar sobre Copa do Brasil. Os primeiros jogos das oitavas de final acabaram e aqui a gente vai comentar os resultados, o que surpreendeu a gente, o que era esperado e a nossa projeção de quem passa para a próxima fase. Obviamente, estou aqui acompanhado do meu amigo Matheus. Olá, Matheus. É isso aí, Bruno. Como é que está? Como é que tá a galera que está vendo o vídeo? Vários jogos aqui da Copa do Brasil, já foi a primeira leva das oitavas de final. Alguns resultados surpreendentes, outros que deixam os jogos em aberto, alguns já encaminharam na classificação. Vamos estar falando de tudo aqui nesse vídeo agora. Exatamente, eu gostei da palavra que você usou aí, Matheus. Surpreendente. Qual resultado você acha que mais surpreendeu até agora? O resultado que mais surpreendeu é o jogo que acabou agora há pouco, que a gente está gravando esse vídeo quinta-feira à noite, que foi a vitória do Atlético em cima do Flamengo no Maracanã. É bem verdade que o Flamengo poupou alguns titulares, né? Foi com um time ali meio mexido, mas ainda assim, muito se destaca da força de elenco que o Flamengo tem, tá buscando vários jogadores. Alguns estrearam hoje em campo, por causa do Saúl, Samulino, e mesmo assim o Atlético conseguiu vencer um jogo fora de casa e deixou para decidir aqui em Belo Horizonte com um resultado favorável, que pode ajudar muito o Atlético em busca de uma vaga nas quartas de final, que, ao meu ver, é a principal chance de título do time na temporada. Tem a Sul-Americana, mas eu acho que o time vai mirar na Copa do Brasil se tiver chance de ver uma possibilidade real de título, e tem uma possibilidade grande de chegar nas quartas de final agora. É, eu acho que esse resultado, não vou dizer que ninguém esperava, né? Porque um Flamengo e Atlético é sempre um jogo grande, um jogo disputado, uma das maiores rivalidades interestaduais aqui no futebol brasileiro, mas muito também porque a gente acabou de ter esse jogo, né? O Flamengo acabou de ganhar do Atlético, sendo superior. E aqui, mais uma vez no Maracanã, só que dessa vez o Atlético sai vitorioso numa falha do Léo Pereira, né, numa tentativa de saída de bola do Flamengo. O time do Flamengo é tão bom saindo de trás, principalmente com o outro Léo, o Léo Ortiz, mas o Léo Pereira também é muito bom nesse jogo de passe curto, mas bobeou, entregou no pé do Coelho, né, que conseguiu ali fazer o gol, e agora fica difícil a situação para o Flamengo. É óbvio que não é impossível, igual você falou, o elenco já era forte, novos nomes chegaram, Emerson Royal também estreou nesse jogo, eh, mas o Atlético é encardido nesse mata-mata, né, vai decidir dentro de casa, e nos pênaltis ainda tem o Everson, que ajudou o time a classificar na Sul-Americana, pegando o pênalti e fazendo o gol de pênalti também. Então, a situação do Flamengo complicou bastante nesse primeiro jogo já. E também um ponto que é interessante ficar de olho na postura do Flamengo é que desde essa nova administração que começou nessa temporada, com o BAP como presidente, o Boto ali comandando o futebol, eles estão deixando claro de que a Copa do Brasil é a terceira prioridade do Flamengo ao longo dessa temporada. Agora, com o resultado negativo, tendo que reverter um jogo contra um rival interestadual, como você falou, uma das maiores do país, um time que é, não tem apreço pelo Flamengo, muito pelo contrário, é um time que não gosta do Flamengo. Você vê esse time ganhando de você, te eliminando. Como é que vai ser a postura do Flamengo? Vai escalar mais titulares no jogo da volta ou vai seguir com o caminho traçado desde o começo do ano? É uma questão que o time vai ter que lidar agora. E estou muito curioso para ver o que o Flamengo vai fazer. É, vamos ver se vai ter essa mesma postura de poupar alguns atletas, né? Porque você poupando dentro de casa, eu acho que o Flamengo ainda buscava a vitória. Agora que precisa da virada, será que o Flamengo vai com o time titular? Ou vai mesmo com o time misto e mostra aí que realmente não tem intenção de ganhar a Copa do Brasil? Porque a gente pontuou aqui que o elenco é muito forte. Mas também não é como se o Flamengo conseguisse montar três times titulares, um para cada competição, e brigasse por título nas três, né? O Flamengo, mesmo tendo vários bons jogadores, ainda, se quiser ganhar dos bons times, tanto no Brasileirão, na Libertadores ou na Copa do Brasil, tem que ir perto da sua força máxima, pelo menos. Se continuar poupando no próximo jogo contra o Atlético, eu acho que é um sinal de que realmente a Copa do Brasil não era prioridade esse ano e não faziam muita questão. Passou, passou, não passou, tudo bem, a gente vai buscar a Libertadores e o Brasileiro. Eu acho que
o próximo jogo vai mostrar bastante como foi e como vem sendo a postura do Flamengo nessa competição. Concordo. E só para retomar aqui também um ponto que você destacou na sua fala anterior, Léo Pereira, de fato, falhou no lance do gol do Atlético, mas também são ossos do ofício você ter um zagueiro que sabe que é muito bom, que tem essa confiança para sair jogando, como são os zagueiros do Flamengo. Então, é o risco que corre, hoje deu errado, mas o Flamengo também já construiu várias jogadas de perigo a partir de ter 2 zagueiros muito qualificados para sair jogando. Então, é nada que pode se criar alarde, mas sim, ele tem culpa no resultado de hoje. Ah, acontece, né? Os jogadores não são perfeitos. E pelo lado do Atlético, uma pressão muito bem feita, eh, e um Atlético que tá voltando a jogar melhor, né? Não sei se ainda a gente pode falar que é um dos melhores times do futebol brasileiro, mas desde que a gente tem informação que os salários foram pagos, claramente dá para ver que o time melhorou, saída de bola tá melhor, a vontade dos jogadores, essa pressão alta. Então eu acho que isso com certeza também era um fator que estava atrapalhando essa equipe do Atlético. E agora vamos ver se continua pagando em dia, né? Porque estão trazendo novas contratações, estão melhorando o elenco, mas se daqui a 2 meses estiver devendo salário, pode ser que a equipe volte a render mal. É isso, também tem uma parada desse jogo especificamente, de ser um mata-mata, de ter toda a rivalidade histórica, ser um time que ganhou do Atlético uma final ano passado, o primeiro título da casa do Atlético foi do Flamengo, então tinha todo um que a mais desse jogo para o Atlético querer buscar um resultado positivo. Tem que ver os próximos jogos nas outras competições, se vai manter a pegada ou se foi só esse contexto específico que fez o time se superar, né? É, tem isso também. Mas, Matheus, falando em surpresa, não foi uma vitória, mas esse 3-2 Bahia e Retrô também achei bem surpreendente. É um jogo em Salvador, o Retrô, que é uma equipe da Série C, conseguiu dar um calor no Bahia, equipe de G6 do Campeonato Brasileiro. Pois é, o combinar também que um dos gols do Retrô foi entregado pelo goleiro do Bahia, né? E a gente até comentou aqui no vídeo anterior sobre que os goleiros do Bahia não vinham passando confiança e tal, e fico imaginando o Rogério Ceni, daqui a pouco ele vai falar, não, eu vou jogar, vocês vão ficar no banco e vocês vão me assistir para ver se vocês aprendem alguma coisa. É, realmente o Bahia teve a faca e o queijo na mão para construir a classificação e até pensar em poupar alguns jogadores no jogo da volta, só que deu a possibilidade do retrô, e acho que isso também é muito legal para a torcida, criar um ambiente, tentar ir lá lotar o estádio, fazer um movimento para quem sabe acontecer uma noite histórica. Então, pelo lado do retrô, é legal eles poderem ter essa experiência, eles vão sonhar com uma possibilidade. Para o lado do Bahia, fica complicado porque um jogo que poderia ser mais para cumprir tabela, agora vai ter que ser encarado com toda a seriedade, porque um gol do retrô muda tudo. Cara, Retrô que é o 19º colocado da Série C do Campeonato Brasileiro. Agora vai para Pernambuco sonhando, né? Ainda mais, igual você falou, com a situação dos goleiros do Bahia. Porque quem jogou não foi o Marcos Felipe, que vinha falhando e sendo criticado. Foi o Ronaldo, né? Ou seja, o goleiro do Bahia, o que joga é sempre o pior. Né? Todo jogo tem uma falha. O Rogério Ceni realmente, daqui a pouco, ele vai estar pedindo a luva para ele ir lá. Mas se tem algum ponto positivo, é a mesma coisa que a gente comentou no nosso vídeo de vencedores e perdedores também. Quem quiser dar uma conferida, clica aí no canal, o vídeo está bem legal. Que o Bahia está conseguindo fazer gol, né? Fez 3 gols na rodada do Brasileiro, agora fez mais 3, que era um problema desse time, que é um time de muito volume, muita criação, que faltava poder de finalização. Nos últimos jogos, o Bahia está conseguindo fazer gol, então mesmo tomando 2, fez 3 e vai com a vantagem para o jogo de volta, que é fora de casa, é com certeza muito importante. Ah, com certeza, você ter segurança aí de que o empate te classifica já ajuda muito, mas não pode bobear, porque a gente já viu, especialmente na Copa do Brasil, muitas surpresas acontecendo e times conseguindo resultados improváveis, né? São 90 minutos ali para decidir uma vaga. É, sempre tem, né, mata-mata, pênalti, é sempre o que reserva grandes surpresas, né. Desses
8 jogos aqui, pelo menos uma zebra vai acontecer. Isso eu não tenho dúvidas. Mas aí eu te perguntei a maior surpresa, né, Matheus? Qual você acha que é o que está mais encaminhado? Porque eu tenho um voto aqui. Para mim, o que está mais encaminhado é Botafogo e Bragantino, que o jogo no Rio de Janeiro, o Botafogo ganhou por 2-0 e o Bragantino tá numa fase, assim, de dar uma minguada, né, tá dando uma espiral para baixo, né, numa fase negativa. O Botafogo, pelo contrário, tá numa fase de subida com o Ancelotti ali, o Ancelotti Júnior. Tá se encontrando, estão chegando peças ainda para esse time do Botafogo, coisas que nós também falamos em outros vídeos, que é uma característica desde que o John Textor chegou, ele se reforçar no meio da temporada. Então, vejo muito difícil o Bragantino conseguir reverter esse resultado. E para o Botafogo, que começou ali um brasileiro meio instável, tal, a Copa do Brasil foi o título que faltou na temporada passada, né? Conquistou a Libertadores, conquistou o Brasileiro. Será que eles vão dar uma atenção especial para a Copa do Brasil para tentar levar mais esse título? Então, se for o caso, complica ainda mais para o Bragantino, porque eu vejo o Botafogo hoje um time melhor. E é um título que falta ao Botafogo, né? O Botafogo não tem Copa do Brasil, se eu não me engano. É, acho que não. Tô pesquisando aqui, só para eu não falar bobagem, mas se eu não me engano, a melhor campanha do Botafogo foi vice-campeão. O Botafogo nunca ganhou um título da Copa do Brasil, então, tendo essa mudança de ares no clube, o clube brigando por títulos e ganhando, eu acho que a torcida vem forte querendo essa Copa do Brasil e numa boa atuação, né. O o David Ancelotti ainda não perdeu como treinador do Botafogo, mas ele teve algumas atuações ali um pouco mais questionáveis, alguns resultados um pouco mais difíceis, um empate com o Vitória, uma vitória, difícil contra o Sport no último lance da partida, mais ou menos. Mas esse jogo talvez tenha sido mais tranquilo desde a vitória no clássico contra o Vasco, que também foi um 2-0. O time se impôs, o time conseguiu construir esse placar, bem tranquilo, sim, os 2 gols no primeiro tempo, os 2 gols no primeiro tempo. E o Bragantino, igual você falou, tá dando uma abaixada, né, não sei se é porque o Bragantino começou muito bem o Campeonato Brasileiro, mas acredito que muitas pessoas tinham a impressão que isso não ia durar para sempre. É que é um time que estava em boa fase, tem um bom trabalho do treinador, mas não era um time para estar ali brigando por título, né. E aí veio essa baixa agora, não sei se esse é o estado natural do Bragantino, eu acho que não é um time para também sair perdendo para todo mundo. É um time que ainda pode brigar ali por um G8, mas as derrotas vão sim, ser mais comuns para essa equipe do Bragantino, pelo menos é o que eu acredito, se não fizerem grandes investimentos também nessa janela. Que o projeto do Bragantino começou, eu acho que mais ambicioso, com mais contratações, tirando vários jovens de times tradicionais brasileiros, né. E agora, eu não sei, eu sinto que a Red Bull tirou um pouco o pé do acelerador e está só mantendo aqui a equipe de uma forma competitiva, mas não é um time que eu vejo brigando por nenhum título aqui no futebol brasileiro. É, exato. O Bragantino que até já sonhou com títulos, né? Chegou um vice-campeonato sul-americano. Em 2023, naquele campeonato que o Botafogo estava deixando escapar, ele era um dos times que estava ali no bolo, poderia até ter, quem sabe, aproveitado, mas no fim faltou força, coisa que o Palmeiras conseguiu ir lá e buscar o título. Agora está num momento de incertezas, né? Alguns dos seus principais jogadores dos últimos anos não estão mais lá, o time parece meio perdido, assim. Encontrou uma boa fase no começo do campeonato e concordo com você que nem aquela boa fase era o que de fato é o Bragantino e nem essa fase é também o que de fato é o Bragantino. Está ali no meio do caminho e esse meio do caminho talvez seja o meio da tabela também ali no Campeonato Brasileiro. Você falou numa oitava posição, brigando ali por um G8, mas também consigo ver o Bragantino numa 12ª, 13ª colocação, porque acho que ali é a faixa dele, ele está nessa classe média aí do futebol brasileiro. Para mim o Bragantino eu acho que o atleta Eduardo Sacha representa bem o que é o Red Bull Bragantino. É um bom jogador, faz seus gols, sempre
titular ou brigando em todos os times que ele passou, mas não é nenhum grande craque. É um jogador muito útil. Eu acho que ele combina bastante com o Red Bull Bragantino. E Matheus, e a dupla do Alagoas, hein? 2 empates contra Vasco e Cruzeiro. Acho que principalmente o resultado do CRB contra o Cruzeiro é bastante surpreendente também. Sim, com certeza. E dá para falar que encontraram um antídoto desse Cruzeiro, que já é o segundo jogo que o adversário abaixa suas linhas, fica bem fechado lá atrás e o Cruzeiro não consegue encontrar meios de fazer gol, porque contra o Ceará, que foi o jogo do Campeonato Brasileiro que o Cruzeiro perdeu, o gol foi entregado. Logo no começo do jogo, o goleiro deu de presente o gol para o Caio Jorge e o Cruzeiro não conseguiu marcar mais. E contra o CRB também esbarrou numa defesa fechada e acabou não conseguindo fazer o gol. O Cruzeiro perdeu uma boa chance de encaminhar a classificação, agora vai ter que ir para Alagoas, enfrentar um Caldeirão, um clima quente, um jogo que com certeza vai ser muito difícil para o Cruzeiro, por todo o ambiente que vai se criar. Só que o Cruzeiro, pelo que vinha jogando nesses últimos meses, aí, desde que o Leonardo Jardim encaixou esse time, de se esperar uma classificação. Se o Cruzeiro for eliminado, vai ser bem complicado, assim, porque o CRB está no meio da tabela da Série B e o Cruzeiro é um time que a gente estava esperando brigar por título de Campeonato Brasileiro. Então, precisa ganhar esse jogo para garantir a classificação. Eu acho que, igual você falou, o clima, o ambiente realmente vai ser hostil, mas talvez isso também favoreça o Cruzeiro, porque eu acho que o CRB dentro de casa com esse clima vai querer atacar. E a força maior desse time do Cruzeiro é essa velocidade nas transições. Então, quando o CRB estava muito fechado, isso criou algumas dificuldades para o Cruzeiro, que mesmo assim teve chances, né. O goleiro do CRB foi nota 10, sabe, no SofaScore, se eu não me engano, a nota dele foi 10. Fez várias defesas, conseguiu segurar bem o ataque do Cruzeiro. O Cruzeiro criou chances para fazer gol, teve um pênalti para mim, claro, não marcado em cima do Caio Jorge. Eh, mas o Cruzeiro tem dificuldades com equipes que jogam ali em linhas muito fechadas. Todos os times têm essa dificuldade, só que o Cruzeiro tem poucas opções para romper esse tipo de defesa. Você tem um Caio Jorge passando em velocidade no facão e jogadores que consigam dar esse passe para o Caio Jorge, né? Seria o Matheus Pereira, o Gabigol, o próprio Lucas Silva. Dois desses não jogaram, não foram titulares na partida contra o CRB. O Matheus Pereira entrou no segundo tempo, mas o Cruzeiro tá sendo um pouco mais lido, né. Eu acho que negócio, quando você ganha muito, você vira vidraça, e todo mundo pega uma pedra para tentar atacar em você e te quebrar. Quando o Cruzeiro foi líder, 16 jogos sem perder, todo mundo agora joga contra o Cruzeiro como se estivesse jogando contra o líder. Então é muito estudado, os times vão para se defender, respeitam bastante, e falta o Cruzeiro peças para conseguir falta peças alternativas para conseguir romper essas defesas muito fechadas e também pontaria. Porque nesse jogo contra o CRB eu acho que também faltou um pouco de pontaria dos atacantes do Cruzeiro. Exato. E você falou aí do pênalti não marcado pela Edna, eu fiquei mais surpreso com o pênalti que ela marcou, que é naquele lance do Fagner que, assim, o pessoal do VAR mandar ela ir na cabine para revisar aquele lance é um tremendo absurdo. Só fala no ouvido dela, ó, não foi, e dá cartão amarelo por simulação. E depois marca um oftalmologista aí, porque se você viu o pênalti nesse lance, você tá de brincadeira, porque ficou muito longe do jogador do CRB pegar no Fagner, que depois o Potker Esse pegou. pegou e com vontade ali. Rolou até briga aí no pós-jogo, Fagner reclamando em entrevista, o Potker respondendo. E pelo histórico do Fagner, o Potker que vá com umas 3 caneleiras pro jogo da volta, porque acho difícil dele deixar passar batido isso aí. Se o Fagner puder jogar, né, ele saiu de bota do Mineirão, então tem que ver se ele vai ter condições de jogo. Mas é isso, eu acho que talvez o Cruzeiro se dê melhor fora de casa contra o CRB, porque o CRB vai ter que atacar mais. Eu acho que o ambiente, a torcida vai motivar o CRB a atacar. Isso abre essa brecha para o Cruzeiro roubar a bola e sair no contra-ataque, é a forma que o time gosta de jogar. Já no jogo do Vasco, primeiro a recuperação relâmpago de Léo Jardim, né? Que depois daquele lance da cera, o Vasco soltou nota e laudo médico falando que ele estava lesionado, mas ele jogou tranquilamente contra o CSA
E foi um empate que, mais uma vez, o Vasco, como é comum dos times do Diniz, teve muita posse de bola, conseguiu criar boas oportunidades de fazer gol, mas não consegue marcar gol. Essa é a grande verdade do Vasco. É quase como um Bahia, só que o Bahia é um time melhor. O Vasco está acumulando algumas boas atuações, mas não consegue ganhar jogos. Em algum momento isso vai ser cobrado. Ah, com certeza, o Vasco poderia ter saído de Alagoas com resultado positivo e criar um clima minimamente tranquilo para o jogo da volta em São Januário para chegar nas quartas de final. E a campanha do Vasco até aqui na Copa do Brasil, tipo, não tem nada que foi assim tranquilo. É disputa de pênalti, é gol no final, tá uma situação do Vasco bem estranha nessa Copa do Brasil. Já viveu de tudo um pouco, vai precisar ter mais uma noite complicada aí na volta, ao que parece. Apesar do CSA ser um time de Série C, pode acontecer deles conseguirem achar um gol no começo e criar um clima de pressão, de tensão para o jogo da volta. Mas concordo com você, o Vasco está jogando bem, mas não está conseguindo os resultados. E também tem aquele ponto, o técnico ele não consegue entrar em campo para fazer o gol. As condições estão sendo colocadas para os jogadores. Está faltando aquela melhor tomada de decisão. Isso como é que vai resolver? É tentar passar mais tranquilidade para os jogadores? Será que uma classificação pode contribuir para os jogadores se sentirem mais confiantes? Ou será que só com reforços, com jogadores mais qualificados, o Vasco vai conseguir dar essa volta por cima aí? É, se tem um ponto positivo para a torcida vascaína é que tem uns 3 jogos aqui que a gente fala que o Vasco jogou bem. O problema é que nenhum desses 3 o Vasco ganhou. Então, é isso que tem que mudar, né, no final das contas, o objetivo do futebol é ganhar jogos, pelo menos do futebol profissional. E eu queria também aqui, falar mais um pouco, que eu acho que a torcida do Vasco está perdendo um pouco a paciência com o Verratti. Que o Verratti é um cara que salvou o Vasco em outros anos, sabe. É um atacante que a torcida tem muito carinho, que faz bastante gol, mas a minha opinião pessoal, como alguém que não é vascaíno e não está emocionalmente envolvido, eu acho que se você tirar a cabeçada, o Verratti não é um jogador de nível Série A do Campeonato Brasileiro, sabe. Ele é um dos melhores cabeceadores do mundo, e ele fez muito gol, porque o Vasco era um time pobre criativamente. É um time que a única jogada era bola no piton, que cruzava 50 vezes na área, o Verratti pegava uma ou duas e marcava de cabeça. Agora que o Vasco está jogando com o Diniz, que exige um pouco mais de toque de bola, um pouco mais de inteligência do atacante, movimentação, o Verratti atrapalha esse time. Todo jogo que o Verratti não fizer gol, ele atrapalha o Vasco, sabe, porque ele não é rápido, ele não tem mobilidade, então ele não consegue puxar um contra-ataque, não consegue driblar um jogador. Ele não tem um bom passe, ele não tem, eh, uma boa inteligência tática de posicionamento, a não ser que seja para cabecear a bola, sabe. Ele não faz um bom pivô, ele não consegue fazer uma tabela, ele não consegue sair da área, abrir um espaço e achar um passe em profundidade para um atacante que está entrando. Ele é muito limitado, ele não é muito bom no domínio de bola, ele é bom em casquinha na bola depois de chutão e cabeçada dentro da área. E o Vasco hoje tem feito isso menos do que fazia no passado. E não existe alternativa no Vasco. O Vasco não tem outro centroavante sem ser o Verratti e para mim hoje ele mais atrapalha do que ajuda o time. É, concordo com você. Para mim, o Verratti é um jogador que limita as opções do Vasco, né? E isso dificulta muito quando você tem um treinador como o Fernando Diniz, que tem uma maneira de jogar. Ele é inflexível com essa maneira de jogar, é do jeito dele. E os jogadores que se adaptem. E não parece que vai ser o caso do Verratti. Eu ainda acho que ele pode ser útil ao Vasco, mas em situações específicas. Em jogos que você precisa ali de um abafa, de alguém para ganhar uma bola no alto. Se a bola sobrar ali, ele tenta mandar pro gol, porque ele consegue fazer isso, tipo, chutar, cabecear, ele consegue brigar ali por essas bolas, tentar pelo menos. Só que para a maneira que o Vasco quer jogar, hoje ele não está servindo tanto. Ele é um corpo estranho ali nesse time do Diniz. É, não tô falando que tem que mandar ele embora, mas tem que ter um outro atacante ali, pelo menos fazer uma sombra de uma característica
completamente diferente do Verratti. O Verratti não encaixa na forma que o Vasco quer jogar, essa é a verdade. Exato. E o Renato no Beira-Rio? Tá É, acostumado, foi lá e ganhou mais um. exato, Everaldo chutou no gol, né, chute Everaldo deu certo, mas o Inter também, cara, o gol que eles deram para o Everaldo é ridículo. Eu acho que naquele lance tem umas 3 ações ridículas do zagueiro, sabe. Um dá um bicudão para trás, aí o outro tenta tirar e chuta para cima no meio da área, aí sobra no pé do Everaldo, sabe. Pra mim o Inter também, não sei se estão tentando derrubar o Roger, mas tem alguma coisa esquisita acontecendo ali, no vestiário, isso eu tenho certeza. Eu já vi notícias de que, se for eliminado, existe possibilidade do Roger ser mandado embora. E que o Inter vê com bons olhos uma possível chegada do Vojvoda, que está no mercado, e como um substituto ao trabalho do Roger Machado, que pós-gauchão realmente tá sendo muito fraco. Ele conseguiu ganhar 3 jogos ali, não foi nada brilhante, mas era um momento que o Inter precisava pontuar para sair de uma situação incômoda no campeonato. E, cara, o Inter fica repetindo esse filme várias, várias e várias vezes. O próprio Roger chegou no meio da temporada passada, conseguiu engatar uma sequência, o Inter sonhou ali em entrar na briga pelo título, mas já era tarde. Isso vai acontecendo tem muito tempo. Eu lembro que o Kudê também em 2023 chegou no meio do ano e beliscou uma vaga em semifinal de Libertadores, quase foi parar na final, mas acabou sucumbindo ali em 3 minutos o time dele na semifinal contra o Fluminense. Então o Inter fica passando por isso. Tem um treinador, faz um trabalho, parece que vai dar certo, vira o ano, demite no primeiro semestre ainda, na metade, chega um outro treinador que começa, parece que as coisas não conseguem ter sequência no Internacional. Isso está há muito tempo. E só um parênteses aqui lembrando que ficou muito famoso uns anos atrás, em 2016, do Sacha dançando a valsa lá dos 15 anos sem título pro Grêmio, da provocação. Hoje o Grêmio pode devolver isso pro Inter, porque o último título relevante do Inter foi em 2010, na Libertadores. Tem tempo que o Inter não ganha campeonatos importantes, não estava nem conseguindo no Campeonato Gaúcho se impor, o Grêmio teve uma sequência muito grande de títulos, então que o Inter precisa rever como está sendo feito o modelo de futebol, porque não dá para você ficar trocando treinador toda temporada, aí como um band-aid ali na reta final, consegue dar uma esticada, conseguir bons resultados, mas na outra temporada isso não se mantém. E tem sido assim há muito tempo. É, e o Inter, diferente, por exemplo, do Vasco, que a gente tá falando aqui, tem um bom elenco, tem bons jogadores ali no Inter, sabe. O Alan Patrick é muito bom, tem o Borré que é bom, tem o Vitor Gabriel que é bom, o Bernabei também eu acho muito bom jogador. Então você tem um bom time ali, a equipe mostra que pode ser boa, igual você falou, nesses segundos semestres, mas não consegue, eu não sei se o elenco é difícil de lidar, porque os jogadores mudam, sabe. Não é como se o Inter tivesse os mesmos jogadores ali há 5 anos. São novos jogadores, mas a situação continua acontecendo, é uma coisa mais da cultura ali da instituição, parece. Tem, não sei se, é questão de presidente ou as pessoas ali que estão próximas aos jogadores têm alguma dificuldade de relacionamento com o elenco e acaba sempre criando esse problema. Mas igual você falou, acho que tem que ser feito mais do que só mudar treinador. Você não pode ficar mudando o treinador todo ano, nesse mesmo período, e ter sempre os mesmos problemas, sabe. Você persistir no erro. Se tem uma coisa dando errada, você tenta uma solução e não funciona, não faz sentido você tentar essa solução todas as vezes, sabe. Alguma coisa a mais tem que ser feita. Eu, pelo que eu vi, além do Roger, parece que também estavam querendo mandar embora o D'Alessandro, que é um cara que, trabalha um pouco mais acima do cargo do treinador, ali coordenador de futebol, não sei ao certo o cargo dele, mas vamos ver se isso também muda alguma coisa. Mas o D'Alessandro é um cara que acabou de chegar também. Há 2 anos atrás o D'Alessandro estava no Cruzeiro, então também ele não é a raiz desse problema. Tem que buscar qual que é a raiz desse problema, eu não estou lá dentro do Inter para eu saber o que que é, mas tem que ser feito mais. O Inter tem que querer mais do que ser simplesmente o time
que tá sempre brigando ali para ser o quarto no Campeonato Brasileiro e ser semifinalista de Copa. Isso é muito pouco para o Internacional, que não ganha um Campeonato Brasileiro desde 1980, 70. 79, se É, eu não estou enganado. Foi na isso década foi de 70, quando deixa eu ver aqui. o Inter tem um Campeonato Brasileiro, que ganhou Não, tem, invicto. deixa eu ver aqui. 79, o Inter tem 3 títulos brasileiros, 75 e 76 o Inter também ganhou o campeonato. Isso. Mas tem um invicto, que é 79, que foi a última vez que ganhou, I Isso. sabe. É muito pouco para o Inter se acomodar com isso, porque teve ali na década no começo dos anos 2000, teve momentos que, né, ganhou a Libertadores, teve momentos épicos, mas tem 15 anos, igual você falou, que o Inter não ganha nada. Teve lá o mais perto que ganhou foi o Edenilson, 45 anos, sabe. Fora isso, não tem muito o que aconteceu no Internacional. É a dança do Sacha. Tem que querer mais, tem que fazer mais. É, e desculpa ter te cortado aí na questão dos títulos do Não, Inter, tá só certo. para passar a informação. Isso. O Inter também, ele sofre de uma questão que é visto também em Minas Gerais, só que de uma forma mais acentuada, porque querendo ou não, Minas está ali perto de São Paulo, de Rio de Janeiro. O Inter está mais afastado, assim, ele está mais isolado ali no sul do país. Então a rivalidade ali, um com o outro, é muito forte. Não que as outras não sejam, só que acho que lá, o fato de estar mais afastado, isso aflora ainda mais. E o Inter viveu um dos seus piores períodos da história, de rebaixamento, dessa seca de títulos, enquanto o Grêmio está vivendo uma fase maravilhosa. Hegemonia em Campeonato Gaúcho, como eu falei, Copa do Brasil, Libertadores. Acho que isso também aumenta a pressão do Inter de querer se afirmar também nesses grandes títulos, porque meu rival está ganhando, como é que eu posso ficar sem ganhar? Estava numa Série B. Isso acho que intensifica ainda mais a pressão para cima do Internacional. E você citou o do Alessandro, que chegou agora há pouco, é um, sei lá, talvez um dos 10 maiores ídolos da história do Inter. Tem uma carreira ali magnífica. Você vai limar o cara assim com pouco tempo de trabalho, como se a culpa fosse deles. Tipo, quando times chegam a esse ponto de ficar fritando seus ídolos, usando eles como escudo para depois mandar embora com arranhões na imagem, não fica legal. Falando em time que contratou o ídolo, mandou embora com arranhões, São Paulo e Cap. São Paulo ganhou mais uma vitória para o time de Hernan Crespo. O Atlético de Madrid não, o Atlético Paranaense, ele parece que chegaram à conclusão de que o pacto que fizeram no final do ano passado não deu muito certo. E, bom, nunca é tarde para se voltar aos caminhos do Senhor, né? Eu mandei essa mensagem para um grupo de amigos que eu tenho. Chamaram um padre lá para benzer o CT, para conversar com os jogadores, mas aparentemente essa vida cristã é no dia a dia, assim, você tem que ir caminhando e tal, não é a mudança assim de uma hora para outra, fazer uma brincadeira aqui, mas não perdeu para o São Paulo, que é normal também, jogo do Morumbi, o Atlético Paranaense está na Série B, não vem bem na Série B, então, e acho que o foco dele tem que ser a Série B também, voltar ao campeonato, à primeira divisão, e, sei lá, chegar umas quartas de final de Copa do Brasil e se manter na Série B, é, é pior, até financeiramente. A Copa do Brasil é um campeonato que dá muito dinheiro, mas você estar na Série A é muito melhor. Então o foco para mim tem que estar lá. E o São Paulo também vê, como eu falei para o Atlético, pode ver a Copa do Brasil como uma oportunidade de título para essa temporada. Então vai olhar com carinho para essa competição, eu imagino. É o Cap que está em 11º na Série B, né. Então, ao que tudo indica, tem grandes chances de não subir. Então o foco tem que ser completamente nesse segundo turno da segunda divisão. É igual você falou, é melhor cair nas oitavas e subir, do que chegar mesmo numa final e ficar na Série B, sabe. Financeiramente, para a imagem do clube,
para a próxima temporada, eu não tenho dúvida de que o torcedor prefere estar na Série A do que estar disputando uma final de Copa do Brasil, por exemplo. Quanto ao São Paulo, mais uma vez, né, o Crespo mostrando que é bom treinador, faz um excelente trabalho. O time joga muito melhor do que jogava na era Zubeldia. A gente já falou isso bastante aqui. Não vou ficar chovendo muito no molhado, mas também é um time que eu acho que conseguiu colocar pelo menos um pezinho ali nas quartas de final. São Paulo, que igual você falou, tem essa competição como talvez sua maior chance de título na temporada. São Paulo que acabou de ganhar a primeira Copa do Brasil, né? Então, você ser zoado por tanto tempo por não ter Copa do Brasil, nada melhor do que ganhar um bi logo de uma vez para responder essa zoação. Exato, e São Paulino gosta de falar das noites de Copa por parte do São Paulo, tal. É muito voltado à questão da Libertadores, mas lembrando a campanha do São Paulo em 2023, foi muito marcante também os jogos no Morumbi, vitórias contra o Corinthians ali para ganhar a classificação, o jogo do título em cima do Flamengo, com torcida lotando o estádio, indo lá, apoiando, ganhando o título depois de muito tempo. Então, essa pecha aí do São Paulo ter um ambiente de Copa forte também pode estar chegando na Copa do Brasil, né? Exato, né? Eu acho que a torcida de São Paulo, se passar para as próximas fases, com certeza vai lotar o Morumbi, que é um estádio histórico do futebol brasileiro. A torcida de São Paulo é uma torcida. Eu gosto bastante da torcida de São Paulo, eu acho que é subvalorizada. Então, o São Paulo, para mim, é um time que vem forte para essa Copa do Brasil. Time tradicional, time bom, time que está motivado e que vê essa competição como o principal foco de título na temporada. Outro time que talvez não que seja o principal foco, mas a única chance de título na temporada é o Corinthians, que ganhou do Palmeiras dentro de casa, num jogo que eu achei um pouco morno, mas que no final deu uma acelerada ali, foi 1-0, poderia ter sido 1-1. É um gol impedido por milímetros do Palmeiras. Memphis fazendo seu primeiro gol em clássico também, e a torcida que vinha pegando um pouco no pé dele por todas essas questões de não aparecer em treinamento, relação meio conflituosa com o time, mas dentro de campo, nesse jogo, pelo menos, ele mostrou que vai render, que se depender dele, ele vai conseguir levar o Corinthians mais para frente. Teve um pênalti perdido pelo Yuri Alberto também, que um 2-0 já veria o Corinthians com uma classificação bem encaminhada, não digo já garantida, mas seria bem difícil para o Palmeiras, ainda mais num clássico, um jogo que já tem uma mobilização muito grande, reverter esse placar. Então, concordo com você que a chance de título do Corinthians nessa temporada dos grandes é na Copa do Brasil mesmo. E a gente sempre fala que o Corinthians tem bons jogadores, mas talvez falta transformar esses bons jogadores em um bom time. E isso aí é um trabalho para o Dorival, como a gente também falou, são um quebra-cabeça difícil esse time do Corinthians, porque alguns jogadores jogam posições muito específicas que acabam não se enquadrando em outras variações. E com relação ao Palmeiras, que vinha numa boa sequência, volta a pressão, porque esse time do Abel Ferreira ele é histórico, ele tem grandes números, mas se é uma coisa que vem sendo falado do Palmeiras há algum tempo, é em jogos decisivos dentro de casa o time está deixando a desejar. Foi assim contra o Botafogo na temporada passada na Libertadores e na final do Campeonato Brasileiro, onde foi derrotado por 3-1. Na Libertadores de 23, caiu para o Boca em casa. Na Copa do Brasil do ano passado, caiu para o Flamengo em casa. Então, é um cenário que está se repetindo e uma eliminação de uma Copa do Brasil para o seu maior rival dentro de casa, com certeza vai criar tumulto no Palmeiras. E um Abel que a gente comentou, acho que alguns meses atrás, que nessa segunda metade dele de trabalho no Palmeiras, ele vem tendo bastante dificuldades contra os bons times, né. O Palmeiras está bem negativo nos últimos 2 anos quando joga contra equipes do G6. Sobre o Corinthians, eu acho que o Dorival ele ganha meio que uma sobrevida, né. Ele que antes do jogo do Cruzeiro estava muito pressionado, corria risco até de cair depois da partida, dependendo do resultado.
mas conseguiu empatar com o Cruzeiro, agora ganha do Palmeiras dentro de casa. Eu ainda não acho que ele faz um excelente trabalho. Eu acho que o time do Corinthians, quando consegue ter Yuri Alberto, Garro e Memphis, é muito melhor do que quando perde uma, que seja dessas peças. Mas igual você falou, eu ainda não acho que seja um time muito coeso, né. Essas 3 peças também pouco jogaram juntas, porque tem sempre um ali lesionado. Eu acho que, por exemplo, o Carrijo também não está tão bem, os laterais não são os mais confiáveis do mundo, nem os zagueiros, mas o Corinthians, num bom dia, ainda consegue ser um bom time. É sobre o impedimento, que eu acho que gerou bastante polêmica. Primeiro que tem pessoas reclamando de onde foi traçada a linha, para mim não faz o menor sentido, é brigar com a imagem, que as pessoas falam que foi traçado no meio do braço do Gustavo Gomes, quando claramente a linha está sendo traçada usando a cabeça dele como ponto de referência e depois passa no cotovelo, mas é porque ele está com a cabeça, não está dando para ver na imagem, então não vou demonstrar aqui. Enfim, a cabeça dele está à frente do ombro, então traçaram na cabeça, diferente do jogador do Corinthians, que o ombro está na frente da cabeça, então traçaram no ombro. E aí depois eu vi gente falando que a linha estava torta e não sei o quê. Aí para mim é meio que, sabe, usar chapeuzinho de alumínio e tentar criar uma teoria da conspiração muito doida. Se a gente for parar de confiar na linha do VAR, sabe, não vai confiar mais em nada. Você pode criar uma teoria que está tudo sendo uma conspiração gigantesca. Eu acho que é uma pena anular um gol por tão poucos centímetros, é uma pena, mas é a regra, né, lei é lei, não tem como você mudar isso. Qualquer mudança que você faça na regra do impedimento vai sempre gerar justamente um lance de mínimos detalhes, onde você vai falar: "Putz, será que tem uma vantagem real comparado a 1 centímetro para trás ou para frente?". Não tem. Mas não tem como você mudar a regra do impedimento e tirar isso. Ou vira interpretativo, ou vai ter sempre o 1 milímetro a mais que não vai fazer diferença. Eu acho que esse confronto ainda está bem aberto, né? Clássico é clássico, mas o Corinthians consegue um excelente resultado, não só para a Copa do Brasil, como para tranquilizar um pouco o restante da temporada também. Exato, sobre só dando uma pitadinha nessa regra do impedimento, acho que é talvez uma das regras mais importantes do jogo, porque ela limita a área de ação que os jogadores têm para jogar. Então, já vi discussões do próprio Arsène Wenger, esse treinador do Arsenal, fala de que não, vai ser a partir do cara estar com o corpo inteiro à frente. Como você bem destacou, ainda vai ter discussões, já estava 1 milímetro, não estava o corpo inteiro à frente, ou 1 milímetro estava o corpo inteiro à frente. Mas é uma questão muito discutível, só que eu acho que nessa nova ideia que ele trouxe, tem uma sensação mais clara do jogador ter vantagem em relação ao defensor do que a gente tem hoje. Esses impedimentos milimétricos tem lance que a gente olha e fala: "Ah, ele não levou de fato vantagem por estar nessa posição". Ele estava à frente, sim, a regra manda marcar, então tem que marcar, só que tem toda essa discussão de fato ter gerado vantagem por estar nessa posição à frente. E sobre as linhas, a gente espera que isso acabe na próxima temporada, que foi anunciado, trazer a tecnologia do impedimento semiautomático para o futebol brasileiro. Tomara que isso acabe essas discussões de traçou a linha errado, tá muito grossa, tá muito para trás, tem que estar muito para frente. Então, nesse ponto, a gente espera que isso acabe. E sobre Dorival Júnior, não me surpreenderia também numa demissão, caso o Palmeiras consiga reverter o resultado na semana que vem. Só que o Dorival, nos últimos anos, dá para falar que ele é um especialista em Copa do Brasil, porque 2 dos últimos 3 títulos ele ganhou, um com o Flamengo e um com o São Paulo. Será que ele vai tentar levar essa sorte dele na competição para o Corinthians? Isso aí são cenas para os próximos capítulos, mas se for eliminado também, a chance de ser demitido é real. Às vezes o Dorival é o novo Mano Menezes, né? Que é o cara ali do foco nas Copas. Você tem treinador que é especialista em brigar contra o rebaixamento, treinador que é especialista em subir o time da Série B, por que não um treinador especialista em Copa do Brasil? Sobre a CBF, seria ótimo se a gente tivesse o semiautomático, mas a gente não sabe nem quem vai ser o presidente da CBF ano que vem, visto que mais uma vez o presidente da CBF está sobre investigação da polícia por compra de votos dessa vez. É, acho que é isso, né? Falamos de todos os jogos.
Foi Quem todos, chegou pelo menos um pouquinho, mas falamos de todos. Exato. E quem chegou até aqui, primeiramente, muito obrigado pela sua companhia. Segundamente, o que essa pessoa tem que fazer para ajudar o nosso trabalho, Matheus? Tem que deixar o like no vídeo para ajudar o nosso conteúdo, a mostrar para o YouTube que esse conteúdo é um conteúdo bacana, que é um conteúdo que agrega conhecimento, que agrega no seu dia a dia. Se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, para a gente alcançar os 230 inscritos. Falta apenas um inscrito para nós alcançarmos até a última vez que eu olhei. Então, se você for inscrito número 230, muito obrigado. 231, também muito obrigado. E qualquer número que for a sua inscrição, muito obrigado. Comentar aqui embaixo o que você achou dos jogos, se seu time ganhou, se seu time perdeu, se o seu time não estava envolvido nas oitavas de final da Copa do Brasil, faz parte, mas é assim. E compartilhar o conteúdo com algum amigo, com alguma pessoa que você conhece, para o nosso conteúdo também ir passar para frente, que a gente possa chegar a mais pessoas. É isso, muito obrigado e até a próxima. Falou!